no cabeleireiro, no cabeleireiro, malha o dia inteiro, no cabeleireiro, saca dinheiro, vai de motorista, seu carro esporte, vai zoar na pista, final de semana, no cabeleireiro, só gastando grana, no cabeleireiro. Vamos começar então pela 9C, certo? Vocês estão vendo função, gráfico de função. A 9 fala sobre fazer a função, né? Fazer o gráfico dela, o domínio. Isso. É o gráfico e o domínio dela. Então, deixa eu já ir marcando aqui para vocês. A 9C a gente vai começar fazendo. 9C é h de t é igual a 4 menos t ao quadrado, 4 menos t ao quadrado, dividido por 2 menos t. Certo? Bom, de cara aqui, a gente já pode ver uma coisa a respeito dos produtos notáveis. Se vocês se lembrarem, né, tem aqui os produtos notáveis lá, né, tipo a mais b ao quadrado igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. São tipo formulinhas assim, matemáticas, né? E dentre elas, existe um produto notável que é a menos b. Quando multiplica a mais b, e no caso esse a e esses b são diversos valores. Então a pode ser 1 e o b x, enfim, vários tipos de valores, né? Nós temos que quando temos a menos b, um valor menos outro, que multiplica esse valor mais o outro, essa fórmula vai resultar em a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, se por um acaso eu tenho, por exemplo, 1 menos x, certo? 1 menos x que multiplica 1 mais x. A minha resposta vai ser 1 ao quadrado menos x ao quadrado, certo? E isso daí para qualquer coisa que colocar no lugar de a e b. E se a gente olhar bem para esse valor aqui de cima, nós vamos ter assim, 4 menos t ao quadrado. E o 4, a gente pode entender como se fosse 2 ao quadrado. Não é verdade? 2 ao quadrado não é 4? E aqui nós temos um menos e um t ao quadrado. Vocês estão vendo que tem essa mesma configuração aqui, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado, 2 ao quadrado menos t ao quadrado, certo? Se tem a mesma configuração, então eu posso fazer esse mesmo desmembramento que eu fiz aqui. Da mesma forma como eu vim de cá para cá, eu posso ir de cá, certo? Desse lado, dessa configuração para essa outra configuração. Então, sendo o meu A, o meu valor 2, e o meu T, e o meu B, né? O meu B, o valor T, então nós temos que A menos T vai ser 2 menos T, que multiplica 2 mais T. Certo? Em outras palavras, 2 ao quadrado menos t ao quadrado, ou então 4 menos t ao quadrado, é a mesma coisa que 2 menos t, que multiplica 2 mais t. Beleza? Sabendo então disso, nós podemos substituir isso aqui dentro da nossa função. Então vamos lá. H de t vai ser igual a 4 menos t ao quadrado, vamos substituir por 2 menos t, que multiplica 2 mais t. Tudo isso aqui dividido, colocar aqui, dividido por 2 menos t, certo? Agora, se vocês pararem para ver, dentro dessa nova configuração que a gente fez, a gente vai ter o 2 menos t em cima e 2 menos t abaixo. E levando em conta que nós estamos em uma divisão, certo? Então, se nós estamos em uma divisão, essa parte de baixo aqui não pode ser zero. Então, meu 2 menos t, que é a parte de baixo, precisa ser diferente de zero. Ou seja, o meu t precisa ser diferente de 2. Né? Porque se o meu t for 2, 2 menos 2 dá 0. Certo? Então, levando isso em conta, e supondo que a gente não vai usar o t igual a 2, vamos supor que o t seja outro número, não sei, 3. Assim, só como exemplo mesmo, para a gente ver como que vai se comportar essa parte daqui da nossa função. Se for 3, 2 vezes menos 3, 2 menos 3 vai dar menos 1. 2 menos 3, menos 1.
Menos 1 dividido por menos 1 vai dar mais 1, certo? E aí 1 vezes e o resto da conta. Vamos supor que seja qualquer outro valor, 4, 2 vezes menos t, não, desculpa, 2 menos t, ou 2 menos 4 menos 2. 2 menos 4 menos 2. Menos 2 dividido por menos 2 vai dar 1, certo? O que eu estou querendo dizer? Que isso aqui seria a mesma coisa que 2 menos t dividido por 2 menos t. E isso aqui está multiplicando 2 mais t, certo? E no final das contas, se t for diferente de 2, isso aqui vocês concordam que vai dar sempre o mesmo valor? Não sei, se aqui ficar, se t dá 5, né? 2 menos 5 vai dar 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Não importa qualquer outro valor que dê, sempre vai dar 1 essa parte daqui, certo? Porque um número dividido por ele mesmo, um número dividido por ele mesmo dá sempre o mesmo número. Então, no final das contas, a gente vai ter que isso aqui tudo vai valer 1 somente. Então, no fundo, essa nossa função, h de t, ela é, na verdade, simplesmente 2 mais t. Essa aqui é a nossa função. Só que, claro, levando em conta que o meu t ele tem que ser diferente de 2. Porque se ele for diferente se ele for igual a 2, você está vendo que essa conta aqui não existe. Ela não bate, certo? Mas para qualquer outro número, isso aqui vai ser igual a 1, né? Pela continha que a gente fez. E vamos ter sempre o valor 2 mais t. Então, a gente vai fazer o nosso gráfico por meio dessa função daqui. Você entendeu? Vocês entenderam? Está tendo alguma dúvida no processo que eu fiz aqui? Qualquer coisa, sobre o microfone ou o chat também, que aí eu paro e posso explicar de novo sem problema, tá bom? Mas enfim, levando em conta aqui que vocês entenderam essa parte. Se não entendeu, é só dar um toque, tá? Então, vou apagar essa parte daqui, certo? A gente fazer o nosso gráfico. E aí, como que vamos fazer o nosso gráfico? A gente vai fazer um esqueminha de tabela, muito simples. Vamos fazer um esquema de tabela, onde vamos ter de um lado o nosso x e de um lado nossa f de x. Só que no caso não é x, né? É t. Então vamos trocar isso aqui. Então t. E aí, é verdade, nem é f de x. Nem é f. É um h. H de t. H de t. Certo? Se lembrando que isso aqui é a mesma configuração que uma função. A única diferença é que ao invés de f é um h e ao invés de um x é um t. Mas é a mesma coisa. Então vamos lá. Quando o meu t, vamos supor, por exemplo, ele não pode ser 2, mas ele pode ser qualquer outro valor. Então vamos colocar o valor menos 2, menos 1, 0. Meu 2 não pode ser. Então vamos colocar. Se 2 não pode ser, vamos colocar 0,99. E depois vamos colocar 3. Certo? E aí nós vamos ir na nossa conta aqui. Se o meu t vale menos 2, 2 menos 2 vai resultar em 0. Meu h de t vai dar 0. Se o meu t for menos 1, 2 menos 1 vai dar 1. Então meu h de t vai ser igual a 1. Se o meu t for 0, 2 mais 0 vai ser igual a 2. Se o meu t for 0,99, 2 mais 0,99 vai resultar em 2,99. Ele não pode ser 2, mas ele pode ser igual a 3. Quando o meu t é igual a 3, 2 mais 3, que é essa parte daqui, vai resultar em 5. E a partir dessas informações, a gente já tem o suficiente para a gente fazer o nosso gráfico. Então vamos lá, vou fazer aqui no cantinho. Vai ficar um pouco torto, gente. Mas eu vou dar o meu melhor aqui. Tá muito... Certo. Então vamos agora selecionar aqui os valores. Menos 1. Vou colocar o menos 2 aqui. 1. 2. Vou apagar aqui. Deixar ele um pouco mais e colocar aqui o 3. Certo? Vamos começar a fazer o nosso gráfico marcando os pontinhos que a gente viu aqui na nossa tabelinha.
Quando o meu t é igual a menos 2, nós temos que o meu h de t é igual a zero. Se lembrando, claro, que aqui é o t e aqui é o h de t, certo? Então, quando o meu t é menos 2, o meu h de t é zero. Então, como vai ser aqui? Quando o meu t é menos 1, o meu valor de h de t é 1. Vou marcar aqui também, né? É isso mesmo. Deixa eu pegar e subir um pouquinho só ele aqui. Não vai dar pra gente fazer mais. Tá um pouco torto mesmo, mas ó, o que importa é que vocês entendam, tá? Vocês estão entendendo, então tá tudo bem. Vamos lá. Mas caso vocês não estejam entendendo, vocês me dão um toque, tá? Eu posso refazer sem problema. Quando o meu t ele é menos 2, meu h de t é zero. Quando o meu t é menos 1, o meu h de t é 1. Então, quando o meu t é menos 1, o meu h de t é 1. Quando o meu t é igual a zero, o meu h de t vale 2. Isso aqui é o h de t. Quando o meu t é zero, o meu h de t é 2. Quando o meu t é 0,99, no caso seria perto de 2. Não. Ah, não, gente, desculpa. Desculpa, gente, perdão. Eu fiz uma pequena mancada. Não é bem mancada, mas o que eu queria mesmo é chegar no valor 1,99. Não é 2, mas é perto de 2, certo? Quando o meu t é 1,99, vamos ter 3,99. E aí, de resto, o meu t é 3, que vai ser igual a 5. Só quero mostrar uma coisinha só para vocês aqui, com esse valor aqui, que é perto de 2, 1,99, mas não é 2 de fato. Vamos lá, quando o meu t é 1, se o meu t é 1, 1 pode, né? Então, 2 mais 1 vai ficar igual a 3. Então, vai ser esse pontinho daqui. Vou colocar o 4 bem aqui. Aqui vai ser o 4, no topo. E aí, no caso, quando o meu t é 1,99, que é tipo praticamente quase encostando na reta, não, desculpa, quase encostando no valor 2, o meu h de t vai ser 3,99, que é quase encostando também no 4. Então, vai ser pertinho de encostar, mas sem encostar. Aqui é o meu h de 1,99. Só que, e no caso do valor 2, certo? Nós vimos que o meu t ele tem que ser diferente de 2. Então, nós não podemos colocar aqui nessa função. Então, nós podemos fazer assim, ó. A gente pode ver quando o meu t é igual a 2 mesmo. No caso, é um pouquinho mais para frente, né, no nosso outro valor. E nós vamos fazer uma bolinha aberta. O que isso significa? Que o meu valor de t, que no caso, para quando o meu t for igual a 2, não é esse valor aqui. Se vocês lembrarem, na questão de intervalo, a bolinha aberta representa quando o meu valor não está incluso. Então, não faz parte. Em outras palavras, se eu colocar aqui uma bolinha aberta quando o meu t é igual a 2, aqui, isso quer dizer que ele não faz parte do nosso intervalo. Ele não faz parte do resultado, ele não faz parte. De qualquer forma, t não pode ser igual a 2, que nem a gente viu aqui nessa regrinha. Por que eu estou fazendo isso? Como isso aqui é uma função de primeiro grau, nós temos que vai ser uma reta, certo? Então vai ser uma reta para cima, para baixo, enfim, torta. E como nós já sabemos os pontos, nós podemos simplesmente juntar eles. Opa, nossa, era para ser uma reta, mas certo? Isso aqui seria uma reta. É uma reta que é para a gente fazer. E se eu subir mais também de 3, daria certo. Se eu colocasse, por exemplo, aqui, ó, para esse valor aqui, que é 2,1, vamos supor, 2,1. Se o meu t vale 2,1, vai ser 2 mais 2,1. E vai ser, tipo, 4,1. Então, seria, por exemplo, esse pontinho daqui, certo? E aí iria cada vez mais ir subindo, e essa reta ia continuar. Só que, no ponto 2, nós sabemos que essa função não existe, não dá valor, não dá resultado. Então,
se eu fizesse assim, de novo isso aqui, para ficar menos feio, seria mais ou menos isso daqui, certo? É uma função, é uma reta, certo? 2 mais t é uma reta, só que nós temos que o meu t precisa ser diferente de 2. E justamente por isso, dessa bolinha aberta, que ela ficou no 2, certo? Marcando que não faz parte do nosso resultado, não faz parte disso. Certo? Seria assim, ó. É bem tranquilinho, você só precisa usar a definição de módulo. Vamos lá, vamos fazer a letra B, rapidinho. F de x é igual a módulo de 2x mais 1, certo? Se você se lembrar da definição do módulo, você tem que o módulo de 2x mais 1 é igual a é igual a 2x mais 1 quando o meu valor dentro do módulo, que é 2x mais 1 por maior ou igual a 0. E aí, se você começar a manipular aqui essa continha, você vai ter que o meu x vai precisar ser maior ou igual que menos 1 sobre 2. Certo? E ele é menos 2x mais 1 para quando o meu valor 2x mais 1 for menor do que 0. E se você fazer essa continha aqui, desenvolver, você vai ter que isso aqui vai ser quando o meu x for menor que menos 1 sobre 2. Certo? Então, em outras palavras, é como se você tivesse duas funções diferentes para cada tipo de intervalo que você estiver trabalhando. Então, por exemplo, nós vamos ter uma função para quando o meu x for maior ou igual que menos 1 sobre 2. E qual que vai ser a nossa função? Vai ser f de x é igual a 2x mais 1, certo? Por que ela é 2x mais 1? Porque nós vimos que quando o meu x for maior ou igual que menos 1 sobre 2, que é isso que a gente está agora vendo, o meu módulo de 2x mais 1 vai ser igual a 2x mais 1, certo? E aí? E aí nós vamos ver agora alguns pontos para isso aqui, certo? E aí, o esquema para vocês fazerem os gráficos, ele é sempre o mesmo, certo? Vocês fazem uma tabela, vocês colocam vários valores, e depois vocês só meio que juntam eles. E aí é só vocês verem se é uma função de primeiro grau, uma função de segundo grau, raiz, para vocês verem como que vai ser essa ligação dos pontos. Se isso aqui é uma função de primeiro grau, você sabe que é uma reta que vai ligar os pontos. Se for uma função de segundo grau, você sabe que é um formato meio de parábola, assim, ou assim, que vai ser a interligação dos pontos. Enfim, a raiz também, ela dá uma pequena entortadinha. Então vamos lá, 2x mais 1. Se a gente for colocar na nossa tabela de x e f de x, isso, é o f mais 1, de x ou f de x, meus valores precisam ser maior que menos 1 sobre 2. Então, maior ou igual. Então, vamos colocar aqui o próprio menos 1 sobre 2. 2 vezes menos 1 sobre 2. 2 que multiplica menos 1 sobre 2. Mais 1. 2 dividido por 2, corta. Menos 1 mais 1 vai resultar em 0. F de x é igual a 0. Vamos ver o valor 0. Quando meu x é igual a 0, 2 vezes 0, 0 mais 1. Quando meu x é igual a 1, 1 vezes 2, 2. 2 mais 1, 3. E eu acho que só com esses 3 pontos já é suficiente para a gente fazer o nosso gráfico. Agora vamos ver o caso quando o meu x ele for menor do que menos 1 sobre 2. Quando ele for menor... Nossa, esse aqui tá... Quando for menor que menos 1 sobre 2, nós vamos ter a seguinte função. F de x vai ser igual a menos 2x mais 1. E por quê? Porque quando o meu x for menor que menos 1 sobre 2, o módulo de 2x mais 1 vai ser menos 2x mais 1. E aqui é o módulo, né? Então, no final das contas, essa é a nossa função que a gente vai trabalhar no intervalo quando o meu x for menor que menos 1 sobre 2. E aí a gente vai fazer o mesmo esquema, esquema de tabela. Tabela, né? Aí vamos colocar o valor de x e o valor de f de x.
quando o meu x, no caso, precisa ser menor que menos 1 sobre 2. Então, que no caso seria menos meio. Vamos colocar, então, menos 1. Quando o meu x valer menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Menos com menos, mais 1. Quando o meu x valer menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. Menos 3 com menos, mais 3. Se ele dá menos 3, 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Menos 6 mais 1 vai dar menos 5. Menos 5 com menos, mais 5. Certo? E a partir desses pontos a gente já pode já traçar o nosso gráfico. Vou fazer aqui um cantinho. E vamos colocar no nosso gráfico o ponto menos 1 sobre 2. Né? Menos 1 sobre 2. Certo? E aí, a partir dele que a gente vai trabalhar. Vamos começar vendo primeiro quando meus valores são maiores que menos 1 sobre 2, ou seja, essa parte daqui. Vamos lá, então. Quando o meu x for igual a menos 1 sobre 2, a minha função... deixa eu marcar aqui. É importante isso aqui, viu, gente? Desculpa, eu estou me esquecendo. Mas sempre marca aqui x e f de x. Então, vamos lá. Quando o meu x for menos 1 sobre 2, o meu f de x vai ser igual a 0. Quando o meu x for igual a 0, o meu f de x vai ser igual a 1. No caso, o nosso 1 vai estar aqui. Então, quando o meu f de x é igual a 0, quando o meu x é igual a 0, o meu f de x vai ser igual a 1. Quando o meu x for igual a 1, o meu f de x vai ser igual a 3. Vou colocar aqui o valor 1. Aqui em cima o valor 3. Certo? Vamos lá. Marcar aqui. Pronto. Já temos alguns pontos. E aí, se a gente fosse traçar uma reta, seria isso aqui. Certo? E é essa reta aqui. E vamos ver agora a outra parte do módulo, né? Quando ele é menor que menos 1 sobre 2. Essa aqui é a nossa função. Vamos colocar aqui alguns valores. Quando ele é, por exemplo, menos 1. Aqui vai ser o menos 1. Aqui vai ser o menos 2. Só com esses dois pontos aqui já dá para a gente traçar uma reta. Uma reta ela é traçada a partir de 2 pontos, né? Então, quando o meu x for igual a menos 1, o meu valor vai ser 1. Esse aqui, certo? Aqui é o valor 1. Quando o meu x valer menos 2, o valor dele vai ser 3. Certo? Então, nós vamos simplesmente fazer essa ligação aqui. E a gente tem que o nosso módulo é justamente esse gráfico em função de v. Está encostando no menos 1 sobre 2, certo? E outra coisa que eu me esqueci de falar, né? Sobre o domínio, né? No exercício C, que eu acabei de fazer aqui, o nosso domínio, eles são todos os números reais, exceto o valor 2, né? Que a gente acabou de fazer aqui, a gente viu que não podia ser 2. Então, nesse caso, o nosso domínio da nossa função, que era h, era h. Nosso domínio de h seria os números reais menos o valor 2, certo? E aí seria isso daí, né? Que vocês iriam colocar. Os reais é todos os números reais menos o valor 2. E aí, qualquer outro valor que for, o valor de x, tá certo, vai ter resposta, exceto o valor 2. E nesse caso aqui, o nosso domínio aqui, como não tem nenhum tipo de restrição, assim, em outras palavras, eu posso colocar qualquer valor no lugar de x, então o nosso domínio é os próprios números reais. Então, nesse caso aqui, a nossa resposta de domínio seria domínio de h igual a todos os números reais. Pela G, então. Vamos começar pela G. Nossa G vai ser y é igual a
x mais 2, se o meu x for menor ou igual a menos 1, é menos 1, x ao quadrado, se o meu x estiver entre menos 1 e 1, e menos x mais 3, se o meu x for maior ou igual a 1. Maior ou igual a 1, certo? E aí, para esse tipo de função aqui, a gente vai ter que ver uma coisinha. Vocês estão vendo que, dependendo do meu valor de x, a gente vai trabalhar com um tipo de função. Se a gente fosse colocar isso aqui numa reta real, ou melhor, vamos supor que a gente estiver só com o eixo x aqui, né? Esse aqui é o eixo x, então aqui estão todos os valores de x. Vamos colocar aqui os valores menos 1 e o valor 1, certo? Nós temos que nesse espacinho daqui, a minha função vai ser x mais 2, certo? O meu x for menor ou igual a 1, a minha função vai ser x mais 2, minha y vai ser x mais 2. Entre menos 1 e 1, nesse espaço daqui, a minha função vai ser x ao quadrado. Se o meu x estiver entre menos 1 e 1, nesse espacinho daqui, minha função é x ao quadrado. Se o meu x for maior ou igual a 1, ou seja, esse espaço daqui, então a minha função vai ser menos x mais 3. Então, para cada intervalinho, a gente vai ter que ver valores, né, colocar isso na tabela e depois solucionar. E aí, fazendo parte por parte, no final, a gente vai juntar todas as informações que a gente tem em um único gráfico. E vamos juntar isso aí. Então, vamos começar... Então, vamos começar vendo quando o meu x for maior ou igual a 1. Vamos pegar o caso quando o meu x for menor ou igual a menos 1. Então, vamos começar aqui desde cima. Menor ou igual a menos 1. Certo? Se nós temos esse intervalo, então minha y vai ser igual a x mais 2. Nessa partezinha daqui. Se a gente fosse colocar isso aqui em uma tabela, aquela tabela de x e f de x, que no caso é y, vamos lá. Se a gente está trabalhando com valores menores ou iguais a 1, quais são os valores que a gente pode colocar em x? Vamos começar com menos 1, porque menos 1 pode ser x também, certo? Menos 1. Valores menores, menos 2, menos 3. Eu acho que já é suficiente. Se o meu x valer menos 1 mais 2 vai resultar em 1. Se o meu x for menos 2 com mais 2 vai resultar em 0. Então, meu y vai ser igual a 0. Se o meu x for menos 3 mais 2 vai ficar menos 1. Então, meu y vai ser menos 1. Eu acho que essas informações já estão boas para a gente fazer uma parte do gráfico. Já. E por que eu estou falando isso? Porque aqui nós temos uma função de primeiro grau. Se a minha função é de primeiro grau, nós temos que ela vai ser uma reta, certo? E eu posso, de certa forma, traçar uma reta a partir só de 2 pontos. Então, eu só coloquei aqui alguns pontos para a gente fazer. Vamos lá, vamos agora para o nosso caso, quando o meu x ele estiver entre menos 1 e 1. E no caso, a minha y, minha função, vai ser igual a x ao quadrado, certo? X ao quadrado é uma função de grau 2, segundo grau. Ou seja, o gráfico dela vai ser uma parábola, ou para cima ou para baixo. No nosso caso, com o sinal de A, o A seria o valor que acompanha o meu valor x ao quadrado. No nosso caso aqui é o 1, certo? Porque x ao quadrado é a mesma coisa que 1 vezes x ao quadrado. É o 1 que está acompanhando o nosso x ao quadrado. Como 1 é positivo, então a nossa parábola vai ser assim, com a carinha para cima. Sorrisinho é um sorrisinho, né? Então vamos lá. Meu y vai ser x ao quadrado, vamos colocar as informações na tabela. Vamos colocar alguns valores de x e ver o nosso f de x. Certo? Vamos começar com o valor de x, vamos lá. Vamos começar com menos 1 não pode. Mas, aqui é 10. Só um minutinho, eu vou ver alguns outros valores aqui para ficar mais tranquilo. Isso.
vamos lá, vamos colocar o valor aqui. Já que o nosso valor está entre menos 1 e 1, vamos colocar aqui menos 0,5, que faz parte do nosso intervalo. Quando o meu x for menos 0,5, se a gente fazer a conta, né, 0,5 vezes 0,5, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 0, 0, iria resultar em 0,25, se a gente fizesse a conta, né? Então, vai ser 0,25 o nosso valor. E menos com menos, como seria menos 0,5 vezes menos 0,5, menos com menos, mais 0,5 vezes 0,5, 0,25. Vamos pegar o valor zero. Quando o meu x for igual a zero, nós vamos ter que o nosso valor vai ser 0 ao quadrado, zero. E se for 0,5? 0,5 vezes 0,5 vai dar 0,25 também. Agora, aqui é uma coisa que eu queria que vocês prestassem um pouco de atenção. Eu vou pegar o valor menos 0,9. Menos 0,9. Que resulta, se a gente for fazer a continha, em 0,81. E a gente vai pegar o valor 0,9, que vai dar também 0,81. 0,9 ao quadrado, menos, no caso, né? Menos 0,9 ao quadrado é 0,9 vezes 0,9, 0,81. Menos com menos, mais. Então, como aqui está sendo levado ao quadrado, não importa se o valor que eu estou colocando é positivo ou se ele é negativo. Ele vai sair o mesmo valor. Não importa, em outras palavras, não importa se eu estiver colocando menos 0,5 ou 0,5. O meu valor vai ser o mesmo, porque como ele está sendo elevado ao quadrado, vai estar ou mais vezes mais, né? Ou um número positivo vezes um número positivo, que dá um número positivo, ou menos com menos, que vai dar mais também. E aí, por que eu estou querendo colocar essas informações para você? Para esse 0,9. Porque esse 0,9 é um ponto que se aproxima de menos 1 em 1, né? Menos 0,9 se aproxima de menos 1. 0,9 ele se aproxima de 1. Só que ele não é, de fato, o ponto 1 ou menos 1. Ele só se aproxima, certo? E essa informação vai ser importante para a gente na hora da gente fazer o gráfico, por quê? Porque em vários momentos, não só nesse daqui, esse aqui eu não sei se é, esse aqui é realmente um exemplo, vai acontecer isso. Mas, por exemplo, nós vamos ter um gráfico assim. Vamos supor que esse aqui seja o nosso gráfico, né? A gente está fazendo um x, um f de x, e aí nós temos que esse daqui é o ponto, vamos supor, 3, certo? O nosso gráfico está indo tudo mais assim, normalzinho. Mas chegou aqui nesse ponto, não, esse aqui é o menos 3, né? Vamos supor que esse ponto é o 3. Chegou no ponto 3, a minha função, a configuração da minha função, ela não tem resposta para o valor 3. Mas vamos supor que ela meio que vai continuar a nossa função, só que agora de uma maneira diferente. Vamos supor que ela começa a voltar assim, certo? Vocês estão vendo que, no caso aqui, ó, mesmo que o nosso valor 3 não tenha, como posso dizer, em uma parte da reta, ele tem, em uma parte da nossa função, ela tem uma configuração, certo? Ela é essa parábola. Mas chegou a partir de outro ponto, ela já mudou de configuração, vocês veem? Ou então, melhor, e se fosse assim, ó? E se no ponto 3, para essa configuração, ela não tivesse resposta, mas vamos supor que ela tivesse resposta para outra configuração mais para frente. Vamos supor, então, que a minha y seja assim. Ela é uma parábola, né, x ao quadrado, quando o meu x for menor do que 3, então, de 3 para cá, ela é essa parábola. Mas quando o meu x for maior ou igual a 3, ela já é uma outra configuração. Vamos supor que ela é... Opa! Rapidinho, gente. Estão me ligando. Só um minutinho. Pronto. A câmera tá dando para ver ainda? Tá, né? Tá sim. Beleza. Então, vocês estão vendo aqui esse gráfico está um pouquinho ruim? Agora que eu vi que tem uma luz gigante vindo para cá, né? Deixa eu ver se dá para eu colocar um pouco mais para cá.
mais para frente, aí vocês enxergam melhor. Enfim, o que eu estou querendo falar é que em uma parte da nossa função nós temos uma configuração, e aqui, por exemplo, nesse caso daqui, quando o meu x for menor que 3, ele pode assumir, por exemplo, o valor 2,99, né? Que é um número que é menor que 3, mas está muito pertinho de 3. Que seria, por exemplo, esse pontinho daqui, ó. Seria esse pontinho aqui que está quase chegando no nosso valor 3. E ele faz parte da nossa função. Mas o valor 3 não faz parte. E aí, quando o meu x vale 3, ele já é uma outra função. Que no caso é essa aqui, ó, 10 menos x. Certo? É uma outra função, que no caso tem uma outra configuração, uma coisa totalmente diferente. Só que é importante que nós saibamos como fazer para a gente conectar esses pontos que estão próximos. Está um pouquinho confuso, mas na hora que a gente for fazer o gráfico vai ficar mais simples para vocês entenderem por que eu estou colocando esses valores aqui mais próximos assim de -1 e 1. E, por fim, o nosso último caso vai ser o caso quando o meu x for maior ou igual a 1. Vai ser menos x mais 3, a minha função, f de x, certo? Nós temos que isso aqui é uma função de primeiro grau, então isso aqui vai resultar em uma reta. Vamos ir para a nossa tabela. X e f de x. Vamos lá. Se eu estou vendo números maiores ou iguais a 1, a gente pode começar com o valor 1. Menos 1 mais 3 vai resultar em 2. Vamos colocar outro valor, o valor 2. Menos 2 mais 3 vai resultar em 1. Quando o meu valor for 3, menos 3 mais 3 vai resultar em 0. Se for 4, enfim, menos 4 mais 3, menos 1. Então aqui ela está caindo, né? Ela está decrescendo. Enfim, aí com a nossa tabelinha que a gente tem, já é o suficiente para a gente fazer o gráfico da nossa função a partir desses pontos. Vou apagar aqui. Então, eu vou apagar aqui a parte de cima, né? Vocês sabem já qual é o enunciado. Acho que eu deveria ter feito mais para baixo, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Esse aqui vai ser... Vou fazer a minha função aqui, gente. X e f de x. Vamos começar marcando aqui, nessa nossa função, os pontos -1, o ponto -1 e o ponto 1. Que são justamente os pontos onde ela está mudando de configuração, certo? E aí eu vou estar aqui adicionando também mais os pontos -2, vou colocar o valor 0 aqui. Aqui vai ser o nosso menos 0,5, que está no meio entre -1 e 0, 0,5. Vou colocar também o valor 2, que dá para encaixar isso também. Certo? Então, vamos começar primeiro o caso quando o meu x for menor ou igual a -1. Então, dessa parte para cá. Vamos ver a nossa tabela. Quando o meu x for igual a -1, o nosso valor da f de x é igual a 1. Menos 1 é igual a 1. Então, quando o meu x for -1, a minha f de x vai ser igual a 1. Desculpa. Quando o meu x for igual a -2, minha f de x vai ser igual a 0. Então, é esse ponto aqui. Quando o meu x for igual a -3, deixa eu colocar esse -3 aqui em cima. Quando o meu x for igual a -3, a minha f de x vai ser igual a -1. Então, a gente vai estar trabalhando, na verdade, com esse pontinho daqui. Como isso aqui é uma função de primeiro grau, a gente pode ligar tudo por meio de uma reta. Seria uma reta. E aí nós vimos esse caso daqui. Agora vamos ver o outro caso, que é entre -1 e o valor 1. Se o meu x for igual, agora vendo os pontos que nós marcamos aqui, a -0,5, o meu
f de x vai ser igual a 0,25. Então, vamos lá, vamos dividir aqui. E aqui, nesse pontinho, vai ser o 0,25. Meu f de x. Quando meu x é meio, meu f de x vai ser 0,25. Então, vai ser esse pontinho daqui. Quando meu x for 0, é o pontinho no meio. Quando meu x for 0,5 positivo, então é para cá, meu f de x vai ser igual a 0, não, desculpa, quando meu x for 0,5, isso, o f de x vai ser igual a 0,25. Quando meu x for igual a menos 0,9, que é esse pontinho daqui, bem no finalzinho, o meu y vai ser igual a 0,81, tá? Aqui em cima. Então, seria esse ponto que a gente está trabalhando. Quando o meu x for igual a 0,9, agora positivo, para cá, quase no 1, nós temos que o meu f de x vai ser igual a 0,81. Aqui, certo? E aí, justamente, se lembrando que isso aqui é um gráfico de uma função de segundo grau, então a forma de interligar é por meio de uma parábola. Então a gente vai fazer justamente essa interligação de parábola aqui. Certo? E uma coisa que a gente precisa se lembrar, e aí é justamente por isso que eu queria colocar os pontos menos 0,9 e 0,9. Nós temos que essa configuração x ao quadrado é para quando o meu x for maior que menos 1 ou menor do que 1. Se a gente se atentar para essa parte, a gente tem que, no meu ponto 1, ele não existe, essa função no caso, né? Nesse caso aqui, ele não vai ser adequado para quando o meu x for igual a 1. Nesse caso, sim, para quando o meu x for maior ou igual a 1. Aí eu estou incluindo 1 nessa função daqui. Mas nessa função daqui, o nosso 1 não vai estar incluso. Só que, você concorda comigo que, conforme eu estou me aproximando de x igual a 1, ele está indo para o valor 1 aqui em cima? Da mesma forma aqui, ó. Vamos olhar para essa outra parte daqui. Quando o meu x está se aproximando de menos 1, ele está indo para o valor 1 aqui em cima, né? Da mesma forma, quando eu me aproximo do valor 1, que é esse daqui, a minha f de x está indo para o valor 1 também. Só que ela não é o valor 1. Ela está se aproximando, mas ela não é. Tá dando para entender? Então, nesse caso daqui, o que nós vamos fazer? Quando o meu x for igual a 1, a gente vai fazer uma bolinha aberta, falando que não está incluso nessa função que a gente está fazendo. Só que de resto, tudo está fazendo parte. O 0,9, o 0,99, enfim. Qualquer outro valor próximo de 1 está fazendo parte dessa configuração. Somente o valor 1 que não faz parte. E aí, no valor 1, a bolinha está aberta. Mas os outros valores todos, eles fazem parte dessa configuração. Então, eles estão dentro dessa parábola aqui. Entendeu? Eu só estou colocando ele aberto, por quê? Porque não faz parte, não está incluso. Agora, se a gente fosse voltar, por que aqui está fechado, né? É porque aqui, quando o meu x é menor ou igual a 1, então está incluindo 1 nesse caso, nós temos que o meu valor de f de x, quando o meu x é igual a menos 1, ele é igual a 1. Então, ele está dentro da minha função. Ele é uma bolinha fechada aqui, certo? E aí, se vocês quiserem, vocês nem precisam colocar aqui como bolinha. Vocês podem aqui colocar como reta mesmo. Não tem problema. Reta e aqui continuação da nossa parábola. Só que nesse ponto, justamente, ele não faz parte. Então, a bolinha é aberta. Agora, vamos ver o nosso outro caso. O caso quando o meu x for maior ou igual a 1. A continuação da nossa função. Então, nós estamos vendo essa parte daqui. Quando o meu x for maior ou igual a 1, nós temos que minha f de x é igual a 2. Então, vamos colocar aqui o valor 2. Quando o meu x for igual a 1, a minha f de x é igual a 2. Agora vocês estão entendendo por que eu coloquei aqui a bolinha aberta? Estou colocando? Porque quando o meu x é igual a 1, ele faz parte não dessa configuração, mas dessa outra configuração. Então aqui está dando uma outra resposta. Você viu? Não é 1, é 2 a minha resposta. E aqui sim a bolinha vai ser fechada. Aqui que é o meu valor. Aqui que é a verdadeira resposta, sim, para quando o meu valor é igual a 1. Para quando o meu x for igual a 1. A verdadeira resposta dele não é 1. Ele é 2.
E aí vamos continuar então. Quando o meu x for igual a 2, nós temos que vai ser o valor 1. Quando o meu x for 3, vai ser 0. Isso aqui é uma função de primeiro grau, então eu posso interligar tudo por meio de uma reta. Tá dando para ver? Eu sei que está bem encolhidinho assim, mas essa aqui que seria a função, o gráfico da nossa função. Vocês estão entendendo? A gente separou aqui, certo? E verificou também justamente os extremos. Né? Quando o meu x for menor que menos 1, igual a 1, a gente viu que no ponto 1, a nossa configuração ela é diferente. É outra função. Mas qualquer número antes de menos 1, como 0,9999, são números que estão próximos de 1, mas não são 1. Então, eles fazem parte dessa configuração. Vamos lá, então, fazer H. H. Fica normal aqui mesmo. Y vai ser igual a x mais 3. Se o meu x é menor ou igual a menos 2, menos x ao quadrado, se menos 2. Se o meu x estiver entre menos 2 e 1, e menos x mais 4. Se o meu x for maior ou igual a 1. Mais uma vez, a gente tem aquele mesmo esquema que nós vimos na outra função, ou seja, nós temos funções diferentes para cada intervalo, e aí nós vamos ver caso a caso, ver como que são os valores na tabelinha, e depois a gente junta todas essas informações no nosso gráfico. Aí vai ser tranquilo de fazer. Então vamos lá, vamos começar fazendo. Nós temos o primeiro caso, que é o caso quando meu x for menor ou igual a menos 2. Nesse caso aqui, a minha y vai ser igual a x mais 3. Então, vamos começar aqui com a nossa tabelinha padrão. Vou até fazer diferente. Dessa vez, para ficar melhor, vou colocar essa parte mais embaixo. Aí aqui em cima a gente faz o gráfico. Caso quando o meu x for menor ou igual a menos 2, então meu y vai ser igual a x mais 3. Vamos começar então fazendo a nossa tabelinha. O nosso valor de x e o nosso valor de f de x, que é a mesma coisa que o y. Se eu estou vendo valores menores ou igual a menos 2, então vamos começar com o menos 2 que está incluso, né? Quando o meu x for igual a menos 2, 3 menos 2 vai ficar 1. Se eu colocar menos 3 mais 3 vai dar 0. Se eu colocar menos 4 mais 3 vai dar menos 1. E assim vai por diante. Vou colocar só mais um, menos 5. Menos 5 mais 3. Oi, Pode falar. aí é x menos 3, tá? Ah, é menos? É. Só um minutinho, então. Verdade, hein? Errei nisso aqui. Obrigado por me dar um toque em relação à função. Então mudou, né? Deixa eu dar uma alterada aqui. Vamos lá, quando meu x for menos 2, vai ser igual a menos 5. Quando meu x for igual a menos 3, vai dar menos 6. E assim vai, né? Conforme eu vou aumentando. Agora a gente vai ver o caso para quando meu x estiver entre menos 2 e 1. E aí a minha função vai ser igual. Oi? Oi? Oi, Roma, tudo bem? Tem uma parte aí que eu não estou entendendo. Se vamos procurar números menores ou igual a 3,
Então, por que vai entrar menos 4, menos 5? Então, no caso, eu estou vendo aqui quando o meu x for menor ou igual a 2. Menor. Então, se a gente fosse fazer uma reta real aqui, né? Menos 2. Quando o meu x for menor que menos 2. Então, Sim. seria assim, por exemplo, vamos ver outro valor, 2. Quais números que são menores que 2? O 1. O 1, ele é menor, né? Você concorda? Sim. O 0 também. E o menos 1? É menor, não é? E aí, Sim. é a mesma coisa, só que se a gente visse a partir do menos 2. Então, quais números são menores que menos 2? Nós vamos ter o menos 3, menos 4. E aí, no caso, como é menor ou igual, o menos 2 faz parte, entendeu? Então, eu posso colocar Tem, nessa função o valor menos 2. tem um detalhe, tem um detalhe aqui tão importante que devia ser observado, eu acho. Porque quando tem dois números negativos, se formos fazer a comparação desses dois números, então o maior entre eles é aquele que tiver menor valor absoluto. Então, por isso que eu acho que aqui valores menores ou igual a 2 deviam ser valores menores, tipo menos um, menos 2, menos dois Ah, e tá. meio, menos um e meio. Entendi. Só que você concorda comigo? Só que, por exemplo, eu não posso falar isso daqui, certo? Menos 2 é Não, maior que 1. Caso sim, não. caso a gente for falar em tipo distância em relação ao eixo x, né? Tipo aqui, ó, em relação a esse ponto, aí dá pra gente falar. Só que aqui a gente tá falando de tipo valores na reta real mesmo, entendeu? Então nesse caso daqui, de fato, a gente vai ter que usar os valores menos 2 e aí menores que eles, né? Menos 3, menos 4, menos 5, enfim. Entendeu? Não, assim a gente tá perdido, porque de acordo com os vídeos que ela fez, então eu fiz análise, então eu constatei essa regra sobre os valores menores que um determinado número, que não devem ser, caso forem negativa entre eles, números negativos. Então tem que observar aquela regra. Eu acho, não sei bem, porque estou um pouco perdido com a vossa regra, aquelas estruturas, não sei o quê. Não, não, mas o Ryoma, pode ficar tranquilo. Na prova que vocês forem fazer, vai ser essa estrutura aqui que vocês vão mesmo precisar seguir, certo? Então, por exemplo, quando vocês virem um x menor ou igual a 5, ou melhor, menos 5, vocês vão ter que se lembrar da reta real, quando o x for igual a menos 5, e aí você vai, menos 6, menos 7, que são valores menores que menos 5, né? Menos 6, menos 7, menos 8, e aí vai, entendeu? Todos esses outros valores aqui. Pode confiar. Esse aqui vai ser a forma que vocês vão fazer na prova, tá certo? E nos outros exercícios também. Pode confiar em mim. Eu acho que Então, talvez na hora que você viu um vídeo assim, talvez você tenha se confundido de alguma outra maneira. Caso a gente esteja falando de valor absoluto, caso a gente esteja falando de módulo, aí de fato, aí realmente, entendeu? Por exemplo, quando eu falar números, quando o meu x for maior, não, melhor, menor que menos 2, certo? No módulo, isso aqui vai dar x menor do que 2. E aí sim, nesse caso. Só que isso daí é só para um tipo específico, entendeu? De função que você vai estar, de fato, trabalhando. Para outras, assim, se não tiver módulo, você pode trabalhar normal. Deu para entender? ok. Sim. Enfim, Roma, pode confiar aqui, certo? Segue esse esqueminha aqui que vai dar certo. Vamos lá, então. Vamos continuar. Se a gente for fazer... E agora aqui, nós temos entre menos 2 e 1. Vamos fazer a nossa tabela de x. X, que é a mesma coisa que y. Quando o meu x for... Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, então. Quando o meu x for... Vamos escolher entre números entre menos 2 e 1. Vamos lá. Quando o meu x for igual a menos 1,5.
número que está entre menos 2 e 1. Se a gente fosse fazer essa conta, resultaria em menos 2,25. E por quê? Menos 1,5 vezes menos 1,5 vai dar mais 2,25, certo? Beleza. Só que tem um menos. Vocês estão vendo que tem um menos que está acompanhando o meu x ao quadrado? Então, se a gente visse só o x ao quadrado, de fato, menos 1,5 seria 2,25. Só que como tem, só que nessa função, como tem um menos, então vamos colocar o menos também na nossa resposta. Vai ficar menos 2,25. Vamos continuar então. Menos 1 é outro valor que dá para a gente colocar. Menos 1 ao quadrado, 1. Com menos 1. 0. 0 ao quadrado, 0. Menos 0 vai dar 0 de qualquer forma. Vamos colocar outro valor que está próximo de 1. Vamos colocar o valor 0,75. Está próximo de 1 também. E aí, no caso, esse valor seria menos 0,5626. Tá. 150. Oi? Pensei que ia dar 0,150. Tá bom. De qualquer forma, acho que dá para arredondar um pouquinho, né? Vamos colocar aqui direto 0,56. Vamos lá. Nós vimos já o caso do meio, agora vamos ver o último caso. Caso quando meu x for maior ou igual a 1. Quando meu x for maior ou igual a 1, a nossa função é y igual a menos x mais 4. E aí, se a gente for fazer a nossa tabelinha, x e f de x, quando o x for maior ou igual a 1, então vamos começar com o valor 1. Menos 1 mais 4 vai dar 3. Se meu x for igual a 2, menos 2 mais 4 vai dar 2. Se meu x for igual a 3, menos 3 mais 4 vai resultar em 1. E assim vai. Com essas informações agora, e se lembrando, né, claro, nós temos uma função aqui, nesse caso, de primeiro grau, que é uma reta. De segundo grau, uma parábola. De primeiro grau, uma reta. Sabendo disso, agora a gente vai fazer a nossa função. Quer dizer, o nosso gráfico, né? Nosso gráfico, então, vai ser o seguinte. Agora vai ficar melhor de ver, né? Então, vamos começar primeiro marcando os pontos onde a gente troca, né, de função. Que é o ponto menos 2, vou colocar aqui, menos 1, menos 2. Certo? Do menos 2 para cá é uma função, entre menos 2 e 1 é outra função, e do 1 para frente é outra função. Vamos começar vendo aqui o menos 2 para trás. A nossa função é x menos 3? É isso mesmo, né? X menos 3. Então, na nossa tabela, vamos começar a marcar os nossos pontos. Como é menor ou igual, então quer dizer que o 2 faz parte dessa função. Quando o meu x for igual a menos 2, ele entra nessa função, x menos 3. Então, quando o meu x for igual a menos 2, meu y vai ser igual a menos 5. Menos 2, menos 3, menos 4, lá para baixo. Vou colocar aqui. Esse ponto aqui. Quando o meu x for menos 3, nossa, agora eu iria precisar um pouco mais, hein? Gráfico. Mas enfim, se o meu x for menos 3, o meu y seria menos 6, certo? Então vamos colocar o menos 6 mais para cá, então. Aqui nesse caso.
Então, o nosso gráfico seria assim. Eu só não estou marcando aqui, gente, porque não vai ter espaço. Mas o nosso gráfico aqui ele seria um gráfico que é crescente, ele está subindo, certo? Está fazendo isso aqui. E agora, vamos ver a nossa função entre menos 2 e 1. Entre menos 2 e 1, que é justamente esse espaço daqui. Quando o meu x ele é menos 1,5, nossa função é menos 2,25. Um x por 1,5, e 1,5 no caso está aqui no meio, né? Então, a minha função vai ser 2,25. 2,5 menos 2,25. Lembrando que aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 25 seria aproximadamente aqui. Esse seria um ponto. Quando o meu x for igual a menos 1, é menos 1 mesmo. Quando o meu x for igual a 0, f de x é igual a 0. Quando o meu x for igual a 0,75, que é no caso aqui, aproximadamente, minha função vai ser menos 0,56, que é mais ou menos aqui no meio também. Certo? Com esses pontinhos aqui, a gente já pode, de certa forma, fazer uma função. Só que a gente precisa se atentar para uma coisinha, certo? E mais uma vez, aquela mesma coisa que eu falei na outra função, certo? Ele não está pegando os valores menos 2 e 1, certo? Eles não fazem parte. O meu x está entre menos 2 e 1, mas não é em nenhum momento 1 ou menos 2. Só que ele é, por exemplo, menos 1,99. E ao mesmo tempo ele é 0,99, certo? Quando o meu x for 0,99 ou 0,9, vocês lembram que no caso anterior que a gente tinha visto, tinha dado 0,81, certo? Que aí está próximo de 1. Em outras palavras, quando o meu x ele estiver se aproximando, naquele exemplo, né, gente? Quando o meu x estava se aproximando de 1, a minha função estava indo para o valor 1, certo? Se vocês se lembrarem, a gente tinha a função x ao quadrado, né? Aí daria aquela parábola. Esse aqui vamos supor que é o ponto 1. E aí, no caso, vocês lembram que nesse ponto aqui não tinha. E aí tinha aqui em cima e era outra função, né? O que eu estava falando é que aqui nós temos um 0,99 que faz parte da função. 0,98, 1 meio, enfim, tudo isso aqui, só um mesmo que não está fazendo parte. E por que eu estou falando isso aqui? Porque justamente a gente vai ter a mesma configuração aqui, certo? Ele não é menos 2, mas o meu x está se aproximando de 2, dá para a gente dizer. Ele é menos 1,99. E como o meu x, nesse caso daqui, ele está se aproximando de menos 2, se o meu x for menos 2, ele daria menos 4, certo? Porque menos 2 ao quadrado daria 4, menos 4 iria dar, certo? Menos 4. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui uma bolinha aberta. Por que eu estou colocando ela? Porque ela é só meio que uma marcação para a gente fazer a nossa função. Quando o meu x for igual a menos 2, ele entra nessa configuração. Só que eu estou fazendo essa marcação aqui por quê? Porque o meu x ele pode ser menos 1,99, que dá um valor próximo de 2. Dá, por exemplo, esse ponto daqui. Ele pode ser o valor 0,97, que dá esse ponto daqui. Enfim, dá valores próximos. E aí, para a gente fazer nosso gráfico, eu vou colocar ele com a bolinha aberta. Inclusive, vou colocar a bolinha aberta também nesse ponto daqui. No ponto de x igual a 1 e o meu f de x for igual a menos 1. E por quê? Porque o meu x está se aproximando de 1, certo? Então, ele está sendo, por exemplo, 0,99. Faz parte do valor de x aqui, 0,99. Só que ele não é 1. Ele está se aproximando de 1. Quando o meu x for igual a 1, vai ser 1 ao quadrado, que vai dar 1. Com 1 menos vai dar menos 1, certo? Então, eu estou marcando aqui com a bolinha aberta só para servir como marcador, como isso,
seria um marcador só para a gente fazer o nosso gráfico, para a gente fazer a nossa parábola. Só que não é necessariamente esse valor. Não é o meu valor 1, meu x não pode assumir o valor 1, não pode assumir o valor x igual a menos 2. Mas eu estou usando eles como marcadores justamente para fazer a nossa função. E aí, sabendo que a gente tem uma função de segundo grau, tem um sinal de menos, ou seja, temos uma parábola, e como o sinal do A é negativo, ela vai ser uma parábola triste. Então, esse que vai ser o formato. Então, a nossa função vai ser aproximadamente isso daqui. Nessa parte daqui, com a bolinha aberta aqui, nesses dois. Porque eles não fazem parte. Mas todos os números próximos dele fazem parte. Todos. 0,99 e menos 1,99 também. E aí a gente vai para o nosso caso quando o x for maior ou igual a 1. Que é essa função, menos x mais 4. E aí nós vemos que quando o meu x for igual a 1, meu f de x vai ser igual a 3. Marca aqui. 1, 2, 3. Deixa eu apagar essa parte. 1, 2 e 3. Então, quando o meu x for igual a 1, nós vamos ter que meu f de x vai ser igual a 3. Quando o meu x for igual a 2, 2. Quando o x for igual a 2, f de x vai ser igual a 2. Quando o meu x for igual a 3, a gente viu que é igual a 1. É uma função de primeiro grau e a gente pode simplesmente juntar as retas. Certo? Então, essa aqui vai ser a nossa o gráfico da nossa função. E aí, mais uma vez aqui, você viu que quando o meu x for igual a 1, ele não faz parte dessa função, mas ele faz parte da função de cima. Então, aqui é a bolinha aberta e aqui é a bolinha fechada. Ou então, se vocês preferirem, dá para fazer até só um risquinho mesmo. Mas é melhor que nesses pontos vocês marquem aqui ele com a bolinha. Aqui sim, pode ser risquinho, sem problema. Só que é importante que vocês marquem esses pontos aqui, ó, para saber aonde que está sendo x aqui. O meu x for igual, por exemplo, a menos 2, ele está fazendo parte dessa parte da função e não dessa daqui. Certo? Tá dando para entender, gente? Eu sei que tá meio confuso, né? Essa partezinha aqui, de bolinha aberta, de bolinha fechada. Mas ela só vem justamente por conta desse sinalzinho aqui. Se ele fosse maior ou igual, ou menor ou igual, nesses dois aqui, aí sim, aqui dentro seria bolinha fechada e bolinha fechada. Porque o menos 1 e o menos 2 fazem parte dessa função, dessa configuração. Mas como está com bolinha, como é menor ou maior, sem ser o igual, então a bolinha é aberta. Cada letra I. Isso é igual a módulo de x mais 2 para quando se o x for menor que 2 menos raiz de 4 menos x ao quadrado se menos x mais 4 se o x for maior ou igual a 1. Certo? Nós temos isso aqui. E aí vamos começar então fazendo nossos casos. Eu vou tentar colocar aí os casos mais para cima para fazer o gráfico aqui embaixo, então. Talvez fique mais fácil de ver. Vamos lá. No caso, meu x for menor do que menos 2. Então, a minha função y vai ser igual a módulo de x mais 2. E aí, a gente precisa se lembrar justamente da definição de módulo, certo? Módulo de x mais 2 vai ser igual a x mais 2 se. Ou então a gente pode colocar um ponto vírgula. Se o meu x mais 2 for maior ou igual a 0, ou seja, meu x for maior ou igual a menos 2, ou menos x mais 2, caso o meu x mais 2 seja menor do que 0.
ou seja, o meu x for menor do que menos 2. E nesse caso daqui, olha que interessante, a gente está trabalhando com valores menores do que menos 2, x menor que menos 2. Então, aqui, a nossa função só vai adquirir a configuração de menos x mais 2, certo? Por quê? Porque a gente só vai estar trabalhando com números menores que menos 2. E aí, no módulo de x mais 2, quando o meu x é menor do que menos 2, menos x mais 2. Essa aqui vai ser a configuração que a gente vai assumir. Então, vamos começar fazendo uma tabelinha. Vamos lá. Tabelinha, vamos começar com x e f de x. Quando o meu x, com números menores que menos 2, vamos colocar, vamos colocar o valor menos 1,99. Né? Não, menos 2,1. O meu x for menos 2,1, que é um número menor que menos 2. Menos 2,1 mais 2 vai ficar menos 0,1. Menos com menos, mais 0,1. Quando o meu x for menos 3 mais 2, menos 1. Menos com menos, mais 1. Quando o meu x for menos 4, eu acho que já está bom. Menos 4 mais 2 vai ficar menos 2. Menos com menos, mais. Então vai ficar mais 2. Já vemos esse caso, vamos partir para o próximo. Para quando o meu caso, quando o meu x estiver entre menos 2 e 2. Aqui a gente vai ter a função y é igual a menos raiz de 4 menos x ao quadrado. E para quem assistiu a última aula de gráficos que a Cláudia passou para vocês, sabe que essa aqui é uma configuração de um semicírculo. Na hora que a gente for fazer o gráfico, vai ser uma coisa meio assim. É um semicírculo. Isso aqui não é um círculo, mas seria assim. Um círculo e a metade dele. Essa aqui é a nossa função. E por que ela é? Porque tem um menos aqui na frente. Por isso que é a parte de baixo desse semicírculo. Então, vamos começar com alguns valores aqui. Vamos começar com o valor x e fx. Como menos 2 faz parte, vamos começar com ele. Menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. Com menos, menos 4. 4 menos 4, 0. Menos raiz de 0 é a mesma coisa que 0. Menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos, com esse menos que está acompanhando, né, vai ficar menos 1. 4 menos 1, 3. Menos raiz de 3. Menos raiz de 3, a nossa resposta. Quando o meu x for 0, 0 ao quadrado, 0. 4 menos 0 dá 0. Então, menos raiz de 4 é a mesma coisa que menos 2. Menos 2. Se for 1. 1 ao quadrado, 1. 4 menos 1, 3. Então, vai ser menos raiz de 3. Se for... se for 2, por fim, 2. 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 4 vai dar 0. Então, raiz de 0, 0 mesmo. Já sei. Vai ser melhor assim. Vou colocar aqui o caso, e aí é que eu faço o gráfico, né? Vai ficar mais tranquilo. Então, vamos lá. E agora a gente vai ver, por fim, o caso quando o meu x for maior ou igual a 1. E aí minha função, y, vai ser igual a menos x mais 4. Então, vamos começar com a tabelinha. X e f de x. Se lembrando, né, que aqui a gente vai ter uma função de primeiro grau, então é uma reta. Aqui também é uma função de primeiro grau, é uma reta. E aqui, como temos uma raiz e um quadrado, e essa configuração vai ser em um formato de semicírculo. Se lembrando da aula de gráfico, da última aula de gráfico, que a Cláudia tinha mostrado isso daqui para vocês. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com os valores que são maiores ou iguais a 1. Vamos começar com 1, porque faz parte. Eu acho que não é x maior ou igual a 1, não. Eu acho que é... Tô errei. Sim, é verdade. Verdade. É 4 menos x. E, nossa, é que esse aqui eu copiei do outro.
Eu copiei da letra H que eu tinha feito agora para vocês. É por isso que está com um valor estranho. Obrigado por me lembrar. É x maior que 2. Olha só. Isso mesmo. E 4 menos x ao quadrado. Isso, exatamente. Obrigado, viu, por me lembrar. Valeu. Senão esse aqui ia dar muito errado. X maior do que 2. E quando o y for igual a 4 menos x ao quadrado. Então vamos lá. Então aqui nós temos uma função de segundo grau. Isso quer dizer que vai dar em uma parábola, certo? Como o sinal que acompanha o meu x ao quadrado é um sinal negativo, a parábola vai ser triste. Então vai ser nesse formato aqui. Vamos lá então. Quando o meu x for maior do que 2, então vamos colocar como valor maior do que 2. Vamos colocar o valor. Vamos colocar o valor maior do que 2, né? Maior do que 2. Maior do que 2. Vamos colocar no valor 3. 3 ao quadrado vai dar 9. 4 menos 9 vai resultar em 5. Vamos colocar também aqui o valor 2,1. Por que eu estou colocando aqui esse valor 2,1? Vai resultar em 4,40. 2,1 é um valor que é maior do que 2, está próximo de 2. Ele vai servir como um auxílio para a gente ver como que a função está se comportando. Beleza? E vamos colocar um valor 3. Vamos colocar o valor 4 aqui. 4 ao quadrado dá 16. 4 menos 16 vai resultar em 12. Certo? Olha só, tendo agora essas informações, a gente vai fazer o nosso gráfico. Certo. Vamos lá, então. Então, no ponto menos 2 aqui, que acontece uma das mudanças. E no ponto, aqui vai ser o ponto menos 1. Ponto 1. Ponto 2. Ponto 3. Nessa parte daqui vai ser essa função. Entre menos 1. Não, desculpa. Entre menos 2 e 2 vai ser essa função daqui. E do 2 para frente vai ser essa configuração daqui. Então vamos começar com essa parte daqui. O x for menor do que menos 2. Vamos pegar então o valor menos 2,1. Quando o meu x é menos 2,1, que é um pontinho aqui, né, pertinho, o meu f de x está valendo 0,1. 0,1 seria o valor, né, aqui. Quase encostando aqui no Oi, Oi. os valores de y não seriam negativos? Valor de y? Então, No de não. baixo? Esse daqui, né, que você está falando, né? Não. O de baixo mesmo, que você acabou de fazer, porque no É quadro nem. verdade. Realmente, gente, seria menos. Obrigado pelo toque, realmente. Pronto. Agora tá certo. Valeu o toque. Então, vamos lá. Nós temos esse pontinho daqui. Não é bem quando é 2, mas é quando é 2,1. Tá bem próximo, certo? No caso, desse ponto daqui. Então, vamos lá. Quando o x for igual a menos 2, 0,1. Quando o x for igual a 3, menos 3. Nós temos que vai ser igual a 1. Vou colocar aqui o valor de 1. Vou aproveitar aqui já a marcação em cima. Então, quando o x for igual a 1, vai ser esse ponto daqui. Enfim, a gente pode colocar também o ponto menos 4, mas como é uma reta, a gente só precisa de 2 pontos. Vamos fazer essa interligação aqui já. Agora vamos lá. No caso, quando o meu x está entre menos 2 e 2, certo? Nós vemos que quando o meu x estiver no ponto menos 2, lembrando que aqui é o x e aqui é o f de x, quando o meu x for igual a menos 2, minha f de x vai ser igual a 0. Então, é esse pontinho daqui. Quando o meu x for igual a menos 1, vai ser menos raiz de 3. Deixa eu marcar aqui embaixo do valor. Menos 1. Menos
2, menos 3, menos 4. E aí, menos raiz de 3 é um número que é aproximadamente 1,7. Mais ou menos. Então, ele vai estar, de certa forma, aqui, nesse valor daqui. Meu x por igual a menos 1. Vai ser esse ponto aqui. Quando meu x for igual a menos 2. Não, quando meu x for igual a 0, meu y vai ser igual a menos 2. Então é esse ponto aqui. Quando meu x for igual a 1, é menos raiz de 3 mais uma vez. Acho que está muito embaixo. Deixa eu colocar ele um pouco mais para cima só. Aqui é um valor mais aproximado, mais certinho. Da mesma forma que o meu x for igual a 1, é esse ponto aqui. Quando o meu x for igual a 2, vai ser esse ponto aqui. Certo? Nós temos uma configuração aqui de um semicírculo. Então a gente vai fazer nesse formatinho também, de semicírculo. Certo? E por fim a gente vai ter o caso quando o x for maior que 2. E aí, vamos lá. Quando o x for igual a 3, vai ser menos 5. Menos 5, né? Colocando aqui os pontos que a gente viu aqui. Quando o x for igual a 3, vai ser igual a menos 5. Certo? E aí, vamos pegar os outros pontos. Quando o x for igual a 2,1, é menos 4,41. Não, desculpa, não é menos 4,41, não. Eu errei. O x vai ser 2,1, vai dar 4,41, mas vai ser 4 menos 4,41. Então vai ser menos 0,41. O meu x for igual a 2,1, então aqui no cantinho, o meu x vai ser igual a menos 0,41. Então é aproximadamente aqui. Vamos colocar aqui. Por que eu estou querendo colocar esse ponto aí junto, gente? Ó, vamos supor que o meu x fosse igual a 2. Se eu pudesse colocar o meu x igual a 2. Vai ser 4 menos 4, né? Porque 2 ao quadrado vai dar 0, certo? E aí seria, entre aspas, né, seria esse ponto aqui que a gente estaria incluindo. Quando o meu x for igual a 2, o meu y vai ser 0. Só que ele não está incluindo, certo? Não está incluindo. Beleza. Não faz parte aqui, a gente não está trabalhando com valor 2. Só que nós vimos que numa função que inclui o valor 2, quando o meu x for igual a 2, deu 0, certo? Em outras palavras, caso aqui fosse igual a 2, a nossa bolinha seria fechada aqui, certo? No 2. Só que a bolinha está fechada já por conta desse caso que a gente viu. Então é como se ele fizesse parte mesmo da nossa função, já que dá o mesmo resultado. Então, se lembrando que nós temos uma parábola assim, e aí, isso, uma parábola assim, seria somente a gente fazer essa junção desses pontos. E aí queria cair cada vez mais, né? Deixa eu empurrar isso um pouquinho para cá. Aqui eu acho que vai ficar mais certinho. Isso aí ia cada vez mais ficar caindo. Certo? E esse aí seria o gráfico da nossa função I. Do ponto I. Certo? Vocês entenderam, gente? Estão com alguma dúvida? Tudo tranquilo? Gente, obrigado aí também, viu, pelos toques. De vez em quando acontece uns erros mesmo. E agora, por fim, o módulo, né? Vocês estão com alguma dúvida, gente, ainda nesse daqui? Deu meio que para entender? Se lembrando, gente, só estou pegando valores próximos, certo? Para que vocês se lembrem que, por exemplo, se eu tiver uma função assim, vamos supor, não sei, uma função assim,
E aí vocês fizeram lá a marcação com os pontinhos, né? Aqui, esse ponto, esse pontinho, esse pontinho, esse pontinho. E aí vocês vão pegar e juntar tudo, certo? Caso aqui não tenha ponto porque não, né, por exemplo, for menor do que 2, e aí não tem um ponto aqui, vocês saibam que todos os outros pontos perto, eles fazem parte. Então vocês marcam todos eles. Só esse pontinho aqui que não faz parte, vocês podem marcar com bolinha aberta, certo? E aí os outros que fazem parte, vocês marcam com a bolinha fechada. Quer dizer, não com bolinha fechada, mas vocês fazem, enfim, a função mesmo de vocês inteira. Joia? Beleza? A 10 fala para a gente esboçar o gráfico da função f de x é igual a módulo de x. Então vamos rapidamente esboçar o gráfico. É uma coisa bem tranquila. Módulo de x vai ser igual a x para quando meu x for maior ou igual a 0 e menos x quando meu x for menor do que 0. Então, para o caso dele ser maior do que 0, e já dá para a gente colocar aqui direto, vai ficar muito mais fácil. Caso meu x for maior que 0, caso meu x for maior do que 0, então vamos supor que seja 1. Vai ser o próprio x, então vai ser 1. Então aqui a gente já tem um pontinho já. Quando meu x for 2, é a mesma coisa. 2, vou colocar aqui 0 já. Menos 1. Menos 2. Quando meu x valer 2, quando meu x for maior do que 0, que é, nesse caso, meu x vale 2, módulo de 2 é igual a 2. Quando meu x for 0, vai ser o próprio 0, né? Porque módulo de 0 é 0. Quando meu x for menos 1, vai ser com o módulo mais 1. Quando meu x for menos 2, vai ser igual a 2. Certo? E aí, como são funções de primeiro grau, vamos fazer uma reta interligando cada um deles. Nesse caso aqui, não se esqueçam, não é uma parábola. Não vai ser algo meio redondo que vocês vão... vocês não vão meio que interligar assim, ou de uma forma mais redonda, mas vai ser sim reta. Por quê? Porque é uma função de primeiro grau. Mesmo que isso aqui seja módulo, está dando duas funções, é x e menos x, que são funções de primeiro grau. Certo? É uma coisa bem simplesinha só. O nosso enunciado, e aí vamos começar agora de fato com as questões. Ele quer saber, por exemplo, como que vai ser se a gente estiver trabalhando com uma f de x mais 2, certo? E essa aqui é a letra A. A letra A. E aí serve de molde para os outros que vocês forem vendo, certo? Para a letra B, inclusive. Oi, Pode falar. o Rioma pediu pra você repetir, que eu acho que ele não entendeu. O gráfico que você está falando é o gráfico? Ou não? Qual parte que é o Rioma? Fala aí pra gente. Ah, é o gráfico. Beleza, então. Ó, vamos então fazer ele meio que passo a passo, certo? Nós temos aqui. Vamos lá. Se a gente fosse fazer o passo a passo, né? Vamos colocar assim. Dá pra gente fazer de duas formas na realidade, né? A gente pode fazer ele direto ou a gente pode fazer por caso, né? E aí, por caso, seria separando quando meu x for maior ou igual a 0. E aí, no caso, meu f de x vai ser igual a x. Porque se o meu x é maior que 0, meu módulo de x é a mesma coisa que x, certo? Então, se eu estiver trabalhando com isso aqui, a minha tabela, x e f de x, vai ser assim. Quando meu x for igual a 0, minha f de x vai ser 0. É o próprio número, vocês estão vendo? Quando meu x for igual a 1, vai ser 1. Quando meu x for igual a 2, vai ser 2 também. Os x como negativos, então. Sim, é uma reta. É que assim, Rioma, lembra que quando eu tenho um módulo, é como se fossem duas funções, certo? Então, ora a minha função vai ser x, ora vai ser uma função menos x, certo? Dependendo de qual valor que vai estar dentro. E é por isso que parece que é uma junção de duas funções. Tá dando para entender? Porque ora ela é uma função menos x, e aí é aquela que desce,
ora ela é uma outra função que é x, que é aquela que sobe. Entendeu? E é por isso que quando você junta, forma justamente esse Vzinho. Se a gente fosse fazer a mesma coisa, por exemplo, quando o meu caso for o meu x menor do que zero, e aí minha função vai ser menos x, você vai ver que x e f de x, você vai ver que aqui, por exemplo, quando eu colocar menos 1, f de x vai dar menos 1. Vai dar, desculpa, mais 1. Certo? Quando eu colocar menos 1, vai ser mais 1. Quando eu colocar menos 2, vai dar 2. Então, tem parte que ela está descendo mesmo e parte que ela está subindo. Mas é justamente por isso. É porque o módulo, ele funciona como se ele te desse duas funções diferentes. Para quando o número de dentro for maior do que zero e outra para quando ele for menor do que zero. E é justamente por isso que parece que é uma junção aqui, né? De uma função com outra função. Essa daí que é a configuração de módulo. Deu meio que para entender, ô Rioma? Então, o Natasha, de certa forma, ela é, assim, eu posso colocar qualquer valor dentro dela, né? Porque aqui dentro, eu não tenho, por exemplo, x dividido por x, que aí, nesse caso, o meu x, ele tinha que ser diferente de zero, né? Ou não sei, qualquer outro valor aqui. Não tenho, como exemplo, módulo de raiz de x. Se eu tivesse módulo de raiz de x, como tem uma raiz, eu tenho que ver ficar de olho para que esse valor dentro da raiz não seja negativo, certo? Mas como nesse caso aqui eu tenho um módulo de x, eu posso colocar qualquer valor dentro dele mesmo. Agora, se lembrando da definição de módulo, o módulo ele sempre força o número a ser positivo. E é por isso que seria meio que assim. Desse lado aqui, ele age normalmente, né? Mas se você parar para ver desse lado para cá, ele meio que inverte. Ele força aqui os valores a serem valores que são maiores que zero. Levando em conta que essa reta aqui, né, que esse eixo que está assim para cima, é o f de x, e ele quem diz para a gente qual que é o resultado mesmo, você está vendo que ele desce aqui, ele é 2, ele é 1, ele é 0. Quando ele ia ficar negativo, ele muda o sinal. E aí passa a ser 1, 2, e aí vai para frente, entendeu? Esse daí que é o conceito de módulo. E aí no nosso gráfico, ele vai ficar meio que assim. Deu para entender? Beleza, então. Bom, então esse aqui vai ser o nosso gráfico. E aí, vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai ver outra parte. Que é quando minha f de x for mais 2, que é a letra A. Se eu estou vendo f de x mais 2, isso quer dizer que é igual a f de x, módulo de x, mais 2. Então, é essa função que a gente vai estar vendo, certo? E aí, vamos fazer o seguinte, vamos colocar direto aqui no nosso gráfico, e aí a gente vai vendo os pontos juntinhos. X e f de x. Quando o meu x for igual a zero, a gente tem que o meu módulo vai ser igual a 2, certo? Então, eu não vou marcar aqui só para a gente ir um pouquinho mais rápido, né? Porque já está dando o tempo da monitoria. Mas vamos lá, supondo que o meu x seja igual a zero, minha f de x vai ser igual a 2. Vou colocar o 2 aqui. Quando o meu x for igual a 1, então minha f de x vai ser igual a 3. Vamos supor que o 3 ele esteja aqui. Não vai estar aqui. Esse aqui é o meu ponto. Vamos supor que meu x vai ser menos 1. Se é menos 1, módulo de menos 1 vai dar 1. 1 mais 2 vai ser igual a 3. Então, quando o x for menos 1, vai ser aqui também 3. Quando o meu x for, por exemplo, menos 2 agora, indo para cá, menos 2. Quando o meu x for menos 2, módulo de menos 2 dá 2. 2 mais 2 vai dar 4. Então, vamos supor que 4 está aqui em cima. Esse aqui é um pontinho.
Vendo agora para cá, só para ter mais um ponto. Quando meu x for igual a, por exemplo, 2, módulo de 2 vai dar 2. 2 mais 2 dá 4. Se lembrando que a nossa função ela é uma função de primeiro grau, então são retas que a gente vai estar meio que trabalhando. Se a gente fosse juntar tudo, seria assim. Certo? E aí, se vocês observarem, qual que é a diferença de um gráfico para o outro? É que eu subi ele em 2 unidades. Aqui é quando f de x é igual a 2. Ele estava aqui, ó, certo? Ele subiu agora, ele foi para cima, quando eu adicionei o mais 2. E esse aqui que é o gráfico que vocês vão fazer. E aí, no caso, né, para fazer, vocês podem fazer por aquele modo que eu falei. Vocês colocam caso, quando o meu módulo de x for, quando o meu x for maior ou igual a zero, quando o meu x for menor do que zero, outro caso, e aí vocês fazem por partes ele. Ou vocês podem colocar direto, né? Vocês colocam a tabelinha, tal, e jogam os valores dentro. E... Oi? Rick, então, Olá. por que que saiu aqui? Porque a função era f de x é igual a menos 2. Não entendi, desculpa. A função era f de x menos 2. Ah, então, tem a letra A, que é a f de x mais 2, e a letra B é a f de x menos 2. Entendeu? Então, depende de qual Sim, você está trabalhando. No caso aqui, eu fiz a mesmo que eu fiz, entendeu? Caso fosse menos 2, você iria ver que ela iria cair 2 para baixo, entendeu? Se fosse menos 2. Então, aqui ela subiu, adicionei mais 2. Se fosse menos 2, ela iria cair para baixo, aí iria ficar aqui. Mas a mesma forma, entendeu? sim, sim. Joia? Beleza. Aí, no caso, isso daqui serve como molde para quando vocês forem fazer a B também, tá bom? E, por fim, vamos fazer a letra... Qual que é a letra? A letra C. A letra C, eu vou querer saber como que vai ficar a minha função caso meu f seja x mais 2. E aqui muda em relação ao que a gente estava vendo aqui. Porque agora, minha f de x mais 2 ela vai ser igual ao módulo de x mais 2. Nesse caso aqui, eu queria a minha função mais 2. E aqui eu peguei a minha função, módulo de x, e somei 2, certo? Nesse caso daqui, eu estou querendo que o valor que vai entrar nela seja x mais 2. Então, agora é módulo de x mais 2 que a gente vai estar trabalhando. Então, aqui as coisas já meio que mudam, né? E aí seria um outro meio que esqueminha que a gente precisaria fazer para fazer esse gráfico. Eu vou apagar essa parte aqui de cima e vou estar fazendo aqui. Vamos começar módulo de x mais 2. A gente sabe que é x mais 2 para quando o meu x for maior ou igual, já ser aqui menos 2, né? E quando o meu x for maior ou igual a menos 2 com menos 2 vai dar 0. E 0 é um número que é positivo. E se for maior, né? Menos 1 vai dar 1. Se eu colocar x igual a 0, vai dar 2. Enfim. X mais 2. Eu só estou sendo um pouquinho mais rápido aqui, tá gente? Menor, menos 2. Então, vamos colocar aqui uma tabelinha para quando o meu x for maior ou igual a 2. X e f de x mais 2. Quando o meu x for maior ou igual a menos 2. Então, vamos começar com menos 2. Quando o meu x for igual a menos 2, minha f de x vai ser igual a 0. Quando o meu x for menos 1, não. Isso, menos 1. É isso mesmo. Meu x mais 2 vai ser igual a 1. Quando o meu x for igual a 0, vai ser 2. E aí vai. Essa aqui é uma tabelinha que a gente vai usar. Vamos pegar outra tabelinha aqui. Vai ser quando o meu x vai ser... Não, acho que vai ficar meio confuso para vocês. Vamos fazer do lado aqui. Quando o meu x
for menor do que menos 2, certo? É esse caso daqui. Quando meu x for menor do que 2, vamos colocar então menos 3. Menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Menos 1 com menos 1, mais 1. Menos 4. Menos 4 mais 2. É isso mesmo? Menos 4 mais 2 vai dar menos 2. Menos com menos, mais. Então vai ficar 2. Se for menos 5. Menos 5. É isso mesmo, né? Menos 5 mais 2 vai dar menos 3. Menos com menos, mais. Então vai dar 3. Se a gente fosse fazer agora o gráfico disso daqui, seria algo assim. X e f de x. Vamos começar então com o valor de... Vamos começar a partir do ponto aqui. Vamos começar aqui, né? X é menos 2. Menos 1. 0. 1. 2. E meu y está sendo 2. 3. Então, vamos começar fazendo aqui. Quando meu x for menos 2, o meu y vai ser 0. Era até para ter feito aqui um pouquinho mais longo. Vou dar uma aumentadinha aqui, porque a gente viu os pontos menos 3, né? Menos 3, menos 4 e assim vai. Quando meu x for menos 2, vai ser 0. Quando meu x for igual a menos 1, vai ser 1. Quando meu x for igual a 0, meu y vai ser 2. Então vai ser da mesma forma. Quando meu x for menos 3, meu y vai ser 1. Quando meu x for igual a menos 4, meu y vai ser 2. E aí, se a gente fosse fazer os riscos, como é uma função de primeiro grau, são retas que a gente vai fazer. Certo? E aqui a gente tem a nossa função. Claro que fazendo esse sinal aqui, né, dizendo que ela está continuando tanto para frente quanto para trás infinitamente. E aí, essa aqui que seria a nossa função. E aí, vocês veem que ela estava aqui e ela acabou sendo movida para cá, certo? Ela foi movida para cá, deslocada. Quando a gente estava trabalhando com f de x mais 2. Ela acabou deslocando a minha função para trás um pouquinho. Beleza?